Salve, salve rapaziada, bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e análise e apostas de futebol para este sabadão, dia 9 de agosto. Assim, separei uma grade de jogos bacana para você, tá beleza? Mas antes, se você é novo por aqui, quer acompanhar nossas dicas diariamente, se inscreve no nosso canal. Caiu de paraquedas, deixa o like para fortalecer o nosso canal. Ativa o sininho de notificações para receber as dicas assim que o vídeo for postado. E não se esquece de compartilhar o nosso vídeo com um amigo para que o vídeo possa estar chegando a mais pessoas. Dá essa força aí para ajudar no crescimento do nosso canal. Time, lembrando, aposta apenas para maiores de 18. Jogue com responsabilidade. Time, sem mais delongas, vamos ao primeiro palpite de hoje, a nossa primeira análise do dia deste sabadão. Vai partir da segunda divisão da Alemanha, o jogo do Düsseldorf versus Hannover, início às 8 da manhã. É o confronto que a equipe mandante, considerada aí com um grande equilíbrio técnico, não passa por um bom momento. Em 5 jogos, bateu over 2,5 em 4 deles. E enfrenta a equipe do Hannover, que vem a 5 jogos, batendo ambos marca em 3 de 5. Nos últimos 5 confrontos, bateu ambos marca em 4 de 5. É confronto muito equilibrado, tanto é que os ambos marcam e apenas uma vitória aí do Düsseldorf nos últimos 5 confrontos. Então, para esta partida, não acredito em um mercado de match-odd, porque essas equipes, quando se enfrentam, costuma ser um jogo bastante truncado, de bastante marcação, mas mesmo com um momento não confiável, acredito que o Düsseldorf não vai sair derrotado deste confronto. Os últimos históricos mostram o equilíbrio e a força do Düsseldorf atuando em casa. Então, diante disso, acredito que será um jogo para gols, um jogo para over 1,5 gol, um jogo para ambos marca. Então, essa é a nossa dica. Vamos para o campeonato belga, o jogo do Bruges versus Cercle Bruges, início às 11 da manhã. É um confronto que temos um favorito que não está em ascensão. A equipe do Clube Bruges atualmente vem de uma vitória e uma derrota. É uma equipe que em 5 jogos bateu over 2,5 em 4 de 5, bateu ambos marca. E vai enfrentar o Cercle Bruges, que vem a 5 jogos sem vencer. Ou seja, nos últimos 2 confrontos, o Bruges levou a melhor. Então, o duelo do Bruges. Para essa partida, acredito no Clube Bruges, atuando em casa, com apoio da sua torcida, com sua força ofensiva, que já mostrou em temporadas, em muitas edições de campeonatos belga. Então, vou acreditar na vitória do Clube Bruges. Vamos agora para o campeonato da Noruega, rodada 17. Temos o jogo do Molde versus Rankan. Bom, é o confronto do 11º versus 14º colocado, ou seja, equipes que não passam por um bom momento dentro do campeonato. O Molde engrenou aí duas vitórias em sequência, em 5 jogos bateu over 2,5 em 4 deles. Vai enfrentar o Rankan, que em 5 jogos bateu over 2, ambas as equipes marcam aí, bateu over 1,5 gol nos últimos 5 jogos. E nos últimos confrontos, uma vitória para cada lado, ambas quem jogou em casa. Então, para essa partida, eu vou dar essa moral, vitória do Molde. Vamos agora para uma Copa Emirates, final aí entre Arsenal versus Athletic Bilbao. É um confronto que tem início às 13 horas. O Arsenal não passa pelo bom momento, vem a 2 derrotas em sequência, em 2 amistosos. Perdeu para Tottenham e perdeu para Villarreal. E o Athletic Bilbao vem a 5 derrotas seguidas. Porém, over 2,5, ambos marcam nos últimos 4. Ou seja, 5 amistoso desastroso a favor da equipe do Bilbao.
para essa partida. Acredito no poder ofensivo do Arsenal e vou deixar essa vitória do Arsenal. Vamos retornando à Noruega. Temos o jogo do Bodø/Glimt versus Tromsø às 14h15. Ou seja, confronto de equipes que busca a parte de cima da tabela. O Bodø/Glimt é o vice-líder, enfrenta o quarto colocado. O Bodø/Glimt está a 1 ponto do Vikinger, que tem 39 pontos. O Bodø vencendo assume a liderança, ou seja, 5 vitórias consecutivas, over 2,5 e 3 de 5. Enfrenta o Tromsø, que vem de 2 tropeços. Bateu over 2,5 e 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória e um empate do Tromsø. Para essa partida, o Tromsø não vai se criar, meu parceiro. Acredito aí numa vitória do Bodø/Glimt para vencer o jogo. Bom, temos agora o jogo do Slavia Sofia versus Ludogorets pela Bulgária. Início às 15h45. A equipe do Sofia vem aí a 5 jogos de apenas uma vitória, porém over 1,5 em todos. Ludogorets 5 jogos sem perder, under 2,5 em 3 de 5. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Ludogorets e uma vitória do Slavia Sofia. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, tem favoritismo essa equipe do Ludogorets. Então, diante desse mercado, ficarei no jogo para menos de 3,5 gols. E também aí acredito que será um jogo bem truncado, bem difícil. E vou deixar essa opção aí de mínimo possível zebra a favor do Sofia. Universidade de Chile versus União Espanhola é o confronto que tem início às 16 horas. A equipe da Universidade de Chile atualmente ocupa a 2ª colocação, vai enfrentar o vice-lanterna do campeonato. A equipe da Universidade de Chile em casa é uma equipe que vem de uma derrota aí nos últimos 5 jogos, porém é uma equipe muito over, já que em 5 jogos bateu over 2,5 em 4 deles. E a equipe da União Espanhola fora de casa é uma zica. Então vou estar deixando o jogo para vitória da equipe da Universidade. Vamos agora para PSV versus Sparta. Início às 16 horas, primeira rodada para essas equipes. O PSV vem muito bem em amistosos, 5 vitórias e bateu over 2,5 nos últimos 4. E a equipe do Sparta, 5 jogos, over 2,5 em 3 de 5. Nos últimos 3 confrontos aí, PSV venceu todos, vai vencer mais um. Over 2,5 PSV para vencer e também acredito no PSV vencendo já no primeiro tempo. Bom, temos agora o campeonato argentino entre Boca Juniors versus Racing. Início às 16h30. A equipe do Boca não passa por um bom momento. São 5 jogos sem vencer, batendo under 2,5 em 4 deles. Enfrentando um Racing que em 5 jogos batendo under 2,5 em 3 deles. Nos últimos 2 confrontos, o Racing levou a melhor em casa. Vai ser um jogo bem técnico. Acredito em um grande equilíbrio técnico entre essas equipes, mas ficarei no mercado para over 1,5 gol nesta partida. Bom, vamos agora para o Brasileirão Série A, 19ª rodada, ou seja, para algumas equipes é fim de primeiro turno. Flamengo versus Mirassol às 18h30. O Flamengo é o atual líder, mesma pontuação do Cruzeiro, vice-líder, porém com um jogo a menos. Enfrenta o Mirassol, o patinho feio da temporada que vem fazendo bonito. Atualmente é o 5º colocado com 28 pontos, ou seja, é uma equipe que está em um grupo de pré-libertadores. É uma equipe que veio da Série B, é uma equipe do interior paulista. Bom, o Flamengo em 5 jogos bateu under 2,5 em 4 deles, nos últimos 4. Vem de uma derrota pela Copa do Brasil, para o jogo de ida para o Atlético Mineiro. Depois empatou pelo Brasileiro com o Ceará, 1-1. E venceu o Galo, 1-0, retornando aí Copa do Brasil, fora de casa. E perdeu nas penalidades. O Flamengo está fora da Copa do Brasil, meu parceiro. 2 garotos aí do Flamengo perderam o pênalti. E o Everson, goleiro do Atlético, marcou e converteu, hein? Então aqui o canal disse que o Atlético passava e o Atlético passou. O Mirassol, 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, batendo over 1,5 em todos. Venceu o Vasco em casa, 3-2, outra equipe carioca. Empatou com o Palmeiras, uma equipe gigante. Então,
Não vejo o Flamengo com esse favoritismo todo. Tudo bem, pode golear, pode meter 4, 5 a 0 no Mirassol, mas não vejo esse favoritismo todo pelo futebol que o Flamengo vem jogando, pelo meu ponto de vista. Acredito que será um jogo para over 1,5 e o Flamengo também tem fragilidade defensiva e pode sofrer gols. Então, um jogo para ambos marca também vejo de grande valor. Bom, São Paulo versus Vitória às 18h30. É um confronto que uma equipe do São Paulo que vem sofrendo uma eliminação da Copa do Brasil, atualmente é o 8º colocado, é uma equipe que engrenou com o Hernan Crespo, enfrenta o Vitória ali na 16ª colocação, porém, a equipe do São Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense, havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, perdeu o jogo da volta, perdeu o goleiro Rafael ali, uma expulsão aos 4 minutos, então isso prejudicou a equipe e nos pênaltis o Flamengo foi ineficiente. O goleiro do Atlético mostrou efetividade em pegar a cobrança de pênalti. Mas nos últimos 5 jogos aí do São Paulo, bateu over 1,5 em 3 deles. É uma equipe que pelo brasileiro vem de vitória fora de casa em cima do Internacional. O Vitória vem também a 5 jogos de invencibilidade, batendo ambos marca e mais de 1,5 nos últimos 3. Empatou com o Sport, empatou com o Mirassol, empatou com o Palmeiras. Porém, Palmeiras foi com o time reserva. O Palmeiras estava perdendo 2 a 0 e ainda foi buscar o resultado, né? Então, nos últimos 5 confrontos, São Paulo venceu todos. O São Paulo é o favorito a estar vencendo este confronto. Vou deixar um jogo para mais de 1,5 ou São Paulo para vencer o jogo. Goiás versus Operário pelo Brasileirão Série B às 18h30, ou seja, retorno aí, segunda rodada do retorno, é o confronto do líder versus 10º colocado. A equipe goiana vem a 5 jogos, over 1,5 em 3 de 5. Operário, 5 jogos de invencibilidade, under 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos deu Goiás. Para esta partida, acredito que será um jogo aí over 1,5 e Goiás empata nula. Vamos agora para Independiente da Argentina versus River Plate às 18h30. É o confronto que o Independiente não passa pelo bom momento, vem a 3 derrotas em sequência, bateu over 1,5 em 4 de 5. E o River Plate, meu parceiro, 5 jogos, over 1,5 em 4 de 5. Último confronto deu River Plate. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, a equipe do River Plate tem o favoritismo. Então eu vou estar deixando o River Plate chance dupla. Bom, temos agora Liga Pro do Equador, Aucas versus LDU. Início às 18h30, confronto do vice-líder versus 6º colocado. O Aucas, 5 jogos, over 1,5 em 3 de 5. LDU, over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do LDU e 1 vitória do Aucas. Para essa partida, mesmo fora de casa, vou estar deixando chance dupla a favor da LDU ou over 1,5. Bom, ainda no Brasileiro Série A, temos o jogo do Fortaleza versus Botafogo às 20h30. O Botafogo do Renato Paiva, meu parceiro, aliás, o Botafogo que era do Renato Paiva, agora é o Botafogo do David Ancelotti versus o Fortaleza do Renato Paiva, então é um reencontro. O Fortaleza é o 18º, o Botafogo é o 7º. A equipe do Fortaleza em 5 jogos bateu over 1,5 nos últimos 4, ambos marcam. Botafogo em 5 jogos, apenas uma derrota em casa para o Cruzeiro, uma derrota amarga, mas bateu under 2,5 em 4 de 5. E nos últimos 5 confrontos são 2 empates e 3 vitórias do Botafogo. Então, mesmo atuando fora de casa, o Botafogo tem aquele velho favoritismo. Então, eu vou estar deixando over 1,5 ou Fogão chance dupla. Botafogo que vem de uma classificação em cima do Bragantino pela Copa do Brasil. Bom, temos agora, meu parceiro, um jogo de tricolores. Tricolor baiano versus o tricolor carioca. Bahia versus Fluminense às 21 horas. É um confronto que o Bahia vem fazendo uma excelente temporada, 4ª colocação, enfrentando aí o Fluminense que ocupa a 9ª colocação do Renato Gaúcho. A equipe treinada por Rogério Ceni vem a 5 jogos,
com 2 empates em sequência, empatou com o Sport e empatou com o Retrô fora de casa, ambas as equipes pernambucanas, mas em 5 jogos bateu over 1,5 em 3 deles. E o Flusão, 5 jogos, over 1,5 em 4 de 5, vem de uma classificação em cima do Internacional. E nos últimos confrontos o Bahia leva vantagem quando atua em casa. Então, atuando em casa, com o apoio da sua torcida, é muito difícil o Bahia se complicar. Vou deixar Bahia chance dupla, over 1,5. Bom, temos agora a Liga Pro do Equador, Manta versus Del Valle, início às 21 horas. É o confronto, meu parceiro, que o Del Valle é o líder do campeonato, enfrentando o 14º colocado. A equipe do Manta não passa por um bom momento, vem a 3 derrotas em sequência, batendo over 2,5 em 3 de 5. E o Del Valle, 5 jogos de invencibilidade, ou seja, nos últimos confrontos, ambos marcam, bate over 2,5, over 1,5. Então, um confronto bem interessante. Vou estar deixando aí um jogo para over 1,5, um jogo para fora empata nula, um jogo para ambas as equipes marcam. Então, são variáveis que podem acontecer nesse confronto. Ao mais, é isso. Essas são as nossas análises, prognóstico e dica esportiva deste sabadão. Se quer mais dicas como essa, entra no nosso canal do Telegram. Entra no nosso canal do Telegram. Nos segue lá no nosso Insta, que estará recebendo dicas exclusivas. Lembrando, Bruno, qual será a nossa dica, nossa tripla bilhete pronto de hoje? Bom, posso estar deixando para vocês grandes, boas opções. A primeira, podemos estar deixando aqui Bruges para vencer o jogo. Bruges para vencer o jogo. Podemos estar deixando Bodo Clins para vencer o jogo. Bruges, Bodo Clins. E podemos pegar aqui essa vitória da equipe do PSV. Bruges, Bodo Clins e PSV para vencer. Uma excelente tripla. E outra boa opção que podemos pegar, Beck São Paulo. São Paulo para vencer. Podemos pegar São Paulo para vencer. Botafogo chance dupla. E Bahia com empate. Então, mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do Green sempre. É o mais, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe nossos vídeos. Esse é o vídeo de hoje. Avante, time!